Você com certeza já ouviu falar da existência da esfinge do Egito. Com certeza, você estudou na escola, você viu aqui no canal, você sabe que lá no Egito, de frente às pirâmides, tem uma esfinge, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal, por exemplo, falando só sobre a esfinge, contando todos os mistérios da esfinge. Mas e se eu te disser que não é apenas uma esfinge, mas sim são duas grandes esfinges? Aí você vai me falar assim: eita, Carol, que papo é esse, minha filha? Se são duas esfinges, cadê a outra? Pois é, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a existência da segunda esfinge. Nesse mês aqui no canal, nós estamos desvendando mistérios sobre civilizações perdidas no tempo. E a civilização egípcia, gente, é uma civilização cheia de mistérios. Porque a gente acha que ela funciona de uma maneira, que ela funcionou de uma maneira, quando existem documentos e informações dizendo que não, que tudo aquilo que a gente acredita é mentira. E mesmo com os documentos, a gente pensa assim: por que eu vou acreditar nesses documentos? Mas aqui não. Aqui nesse canal não, meus queridos amigos. Aqui, se existiram duas esfinges no Egito, o que de fato aconteceu com a segunda? Bom, existe um livro que se chama The Egyptian Book of Gates. Traduzindo para o português, seria o livro egípcio dos portões. Esse livro, ele descreve a jornada de um faraó após a morte. Porque no passado, os egípcios antigos, eles acreditavam que existia toda uma jornada que o faraó deveria perseguir no além-vida, depois que ele passava pela vida. E eles acreditavam que o plano espiritual, o mundo não material, como eles chamavam, era muito parecido com o mundo aqui da Terra, só que de maneira espelhada, ao contrário. Essa jornada toda que o faraó teria que passar é descrita no livro como sendo em 12 horas, ou seja, é uma jornada inteira acontecendo em 12 horas. E na quinta hora, no capítulo 5, né, porque cada uma das horas é um capítulo do livro, eles falam sobre um lugar chamado Rastal. E quando nós olhamos para os desenhos e os diagramas que descrevem o que acontece nessa quinta hora, nós vemos uma correspondência do diagrama, que é a planície de Gizé. Nós vemos uma estrutura com 3 pirâmides no meio e 2 esfinges, uma para cada lado. Essas 2 esfinges estão, bem como a primeira esfinge, sentadas em um repositório. Todo mundo sabe que existe uma câmara ali embaixo da esfinge. Se você não sabe disso, é porque você não assistiu esse vídeo aqui do canal. Gente, são 2 esfinges sentadas em cima de uma câmara, de um repositório. Em todo caso, essas ilustrações do livro que eu tô mostrando para vocês, elas são traduções exatas do ritual que um faraó deve passar após a sua morte. E essas imagens, elas revelaram para os pesquisadores que talvez possam existir 2 esfinges, e não apenas uma. Mas espera aí, se existem 2 esfinges, por que nós não encontramos a outra? Tá aí uma pergunta que eu não tenho resposta. Pelo menos não no momento. Aliás, nem eu e nem os defensores dessa teoria. Mas existem montes não escavados na planície de Gizé. Ou seja, ela pode estar por lá, ainda, escondida em algum lugar. Não sei se vocês sabem disso, e eu também não tinha essa noção quando eu fui pro Egito, mas as pirâmides não são tão perto assim da esfinge como a gente imagina. Como que você imagina as pirâmides do Egito? Elas 3 aqui e a esfinge logo de frente, né? Eu também achava que era, mas não é não. Não é, gente. Entre a esfinge e as pirâmides tem uma caminhada de aproximadamente 15 minutos. Elas são distantes. E essa distância entre elas, se a gente calcular ao contrário, ou seja, para aquela parte vazia do outro lado das pirâmides, talvez a outra esfinge estivesse ali naquele lugar. E eu vou aqui agora jogar uma pulguinha bem grande atrás da orelha de vocês. Estivesse? Não. Está. Talvez ela esteja lá, do outro lado. Aí você vai falar assim pra mim: Carol, não é possível. Não é possível que a esfinge esteja lá do outro lado e que a gente ainda não encontrou ela. E eu vou te falar, não só é possível, como é provável. Porque agora vem uma parte do vídeo que vai explodir a mente de vocês. Existe uma outra interpretação desse ritual do faraó no outro mundo, né? Que sugere que essa segunda esfinge não está no mundo material. Oi? Como assim, Carol? Sim, é isso mesmo que você ouviu. A outra esfinge pode estar no plano espiritual, no mundo mental, no mundo não material, como os egípcios acreditavam. É por isso que ela está ao contrário. Por isso que é uma de bundinha para outra, uma espelhada da outra. Porque ela está no plano
não material. Para a crença dos egípcios antigos, nós depois que morremos iremos fazer as mesmas coisas que nós fazemos aqui no mundo material. Então faz sentido que esse mundo não material seja um mundo invertido do nosso, porque na crença deles isso faz sentido. Mas além disso, existe outra referência da existência de uma segunda esfinge, que é conhecido como a Estela da Esfinge, ou a Estela do Sonho, que é uma placa que existe bem no meio das duas patas da esfinge, que eu, Caroline, só fui saber da existência quando eu cheguei lá no Egito e eu vi com o meu olhinho. Alguma vez você já ouviu falar que tem uma placa no meio das duas patas dianteiras da esfinge? Pois é, eu também não sabia. Eu vi lá com o meu próprio olho, perguntei pro guia, porque ele nem me falou, o que é aquela pedra ali, ó? Aí ele falou, você sabe que é aquilo não? Eu falei, não. Ele falou, aquilo ali é a Estela do Sonho. Eu falei, como assim, amigo? O que é isso? Como assim, gente, que essa placa que está localizada no meio das duas patas dianteiras da esfinge, ela conta uma história. Uma história que é extremamente maluca e extremamente interessante. A história contada diz que o faraó Tutmosis IV, da 18ª dinastia, que foi inclusive o faraó que me fez passar mal. Ah, como assim, Carol? Gente, eu entrei na tumba de todo e qualquer bicho que vocês podem imaginar que já foi mumificado naquele Egito. Mas quando eu entrei na tumba do Tutmosis IV, eu passei mal. Muito mal. Essa placa que fica ali no meio das patinhas da esfinge diz que esse cara, esse faraó Tutmosis IV, ele pegou no sono com a cabeça encostada na cabeça da esfinge. E ele sonhou que ele encontrava a esfinge. E naquela época, gente, na época do sonho, a esfinge não tinha corpinho. Ela só tinha a cabeça pra fora, tá? Era só uma cabeça acima da areia. A esfinge pediu pro faraó no sonho, que na época ele não era faraó ainda, que se ele limpasse toda a areia existente ao redor do corpo dela, ela faria dele um faraó muito poderoso, mesmo ele não sendo da linha de sangue adequada para ser um faraó. Ou seja, ele não poderia ter sido um faraó. Mas, se ele concedesse esse desejo da esfinge do mundo invertido, do sonho dele, ele seria faraó. Ele acordou no dia seguinte, organizou ali uma galera, eles limparam a areia em volta do corpo da esfinge e eles descobriram então que a esfinge tinha corpo. E depois dessa descoberta, a esfinge concedeu ele o desejo. Ela fez com que ele virasse faraó, mesmo ele não sendo digno da linha de sangue. Então, mais uma vez, nós estamos percebendo a presença de uma outra esfinge. Uma esfinge que existe do lado de lá. Enfim, uma esfinge do mundo não material. Que é, na minha opinião, bem diferente da que existe aqui, né? Porque a de lá fala. Ela não só fala, tá, gente? Ela fala, faz acordos e cumpre o que promete. Então, se você sonhar com uma, aproveita aí e faz seus pedidos. Na placa, nessa placa que fica no meio das patas ali da esfinge, existe uma figura que mostra duas esfinges sentadas em uma espécie de câmara ou repositório, uma de costas para outra. Além disso, os egípcios antigos acreditavam que as esfinges eram guardiões dos portões do submundo. Eles acreditavam que o submundo era a passagem onde o sol ia quando era de noite, que o sol passava por baixo deles, ia para o submundo e ressurgia no dia seguinte no horizonte. Então eles visualizavam o submundo, esse mundo não material, como um sistema de cavernas que existia embaixo deles. E existem representações desses sistemas de cavernas em diversas partes do Egito. E não apenas na cultura egípcia existe essa referência de duas esfinges. A esfinge, vocês sabem, ela é um ser com corpo de leão e cabeça de humano, certo? No Vaticano, na Praça Central, nós temos esses dois leões. E em muitas culturas no mundo nós também temos a referência desses dois leões, sempre um de costas para o outro. Então, esses leões, essas esfinges, elas são sempre aos pares. Os leões de Fu, por exemplo, do budismo, também estão servindo para essa mesma representação. A deusa Ishtar da Mesopotâmia, percebam que ela tem dois leões aos seus pés, um para cada lado, um de costas para o outro. Então, gente, isso é muito mais comum do que se imagina. O que é surpreendente é que diversas culturas pelo mundo todo tinham assumido essa mesma representação. Nas escrituras egípcias sobre os funerais egípcios antigos, um leão duplo chamado de Aker aparece regularmente. E geralmente esse leão Aker aparece próximo ao corpo de Osíris. Então, muitos pesquisadores estão convencidos que existiram duas grandes esfinges no Egito. Essa que nós conhecemos e uma outra. Se no mundo físico ou no mundo material, nós não sabemos. Mas que existiu,
ou ainda existe, existe. Então, percebam o simbolismo envolvido aqui, que não é só uma história contada, existe um simbolismo por trás. Simbolismo esse que é utilizado até os dias de hoje. Gente, na Praça do Vaticano tem a mesma informação. O arquétipo do leão, ele tem muitas qualidades positivas, como a força, a liderança, a libido, a coragem, a determinação, o reinado e a autoestima, que faz muito sentido dentro dessa cultura egípcia, que é tão rica e ao mesmo tempo tão misteriosa e tão poderosa. A civilização egípcia foi muito grande, muito imponente, muito poderosa e existem muitas vertentes dessa civilização que nós, hoje em dia, desconhecemos. Como, por exemplo, o fato de existir uma segunda grande esfinge. Eu quero saber o que você pensa dessa história toda. Você concorda que deve existir uma segunda esfinge porque os textos e as ilustrações nos mostram que deve existir? Ou você acha que isso é só uma viagem da cabeça de quem pesquisa esses assuntos? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Não se esqueça de assistir ao vídeo anterior que nós falamos sobre o Zep-Tep, que também é uma teoria sobre uma civilização egípcia existindo desde 36.400 anos antes de Cristo. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo no canal. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!